Nesse vídeo a gente vai resolver algumas questões de um tema muito importante para você que está se preparando para o exame de ordem. A gente abordou esse tema no nosso último vídeo que você pode assistir aqui no canal. Eu sou Mariana Carvalho, a criadora do Mapear Direito, e eu já ajudei milhares de alunos a alcançarem a aprovação no exame de ordem e agora é a sua vez. E para você não perder as nossas aulas e ainda receber alguns materiais de apoio, se inscreva aqui abaixo no link que deixei na descrição e nos comentários. Bora para a aula. Vamos lá, questão número 1. Faltando 1 ano e meio para a eleição dos cargos políticos federais e estaduais, é promulgada pelo presidente da República uma lei que estabelece diversas alterações no processo eleitoral. Alguns partidos políticos se insurgem, alegando ser inconstitucional que essa lei produza efeitos já na próxima eleição. Afirmam que uma nova lei eleitoral não pode ser aplicada na eleição imediata, pois isso contrariaria o princípio da anterioridade. No que tange à discussão referida, a possibilidade de a referida lei produzir efeitos já nas próximas eleições é, letra A, constitucional, já que o lapso temporal entre a data de entrada em vigor da lei e a data da realização da próxima eleição não afronta a regra temporal imposta pela Constituição. Exatamente, o enunciado da questão indica que quando a lei foi promulgada, faltava 1 ano e meio para a eleição. Ou seja, o lapso temporal entre a data de entrada em vigor da lei e a data da realização da próxima eleição não afronta a regra porque obedeceu esse prazo, passou mais de 1 ano, inclusive, tá? Fundamentação, artigo 16 da Constituição Federal. A letra B está falando que é inconstitucional porque houve uma violação expressa ao princípio da anterioridade e não violou. A letra C está falando que é inconstitucional porque qualquer alteração do processo eleitoral somente pode vir a ocorrer por via do poder constituinte derivado reformador. Errado, é por lei, tá? Não é por emenda constitucional. Letra D está falando que é constitucional, correto, pois a Constituição Federal não impõe ao legislador qualquer limite temporal. Errado, tem limite sim, tem que observar o prazo de 1 ano. Próxima questão número 2. José Maria, no ano de 2016, foi eleito para exercer o seu primeiro mandato como prefeito da cidade Delta, situada no estado Alfa. Nesse mesmo ano, a filha mais jovem de José Maria, Janaína, de 22 anos, elegeu-se vereadora e já se organiza para um segundo mandato como vereadora. Então, eles foram eleitos juntos. José Maria como prefeito e Janaína como vereadora foram eleitos juntos. Rosária, 26 anos, a outra filha de José Maria, animada com o sucesso da irmã mais nova e com a popularidade do pai, que pretende concorrer à reeleição, faz planos para ingressar na política disputando uma das cadeiras da Assembleia Legislativa do Estado Alfa. Aqui é uma outra circunscrição. Diante desse quadro, a família contrata um advogado para orientá-la. Após analisar a situação, seguindo o sistema jurídico constitucional brasileiro, o advogado afirma que letra A. As filhas não poderão concorrer aos cargos almejados. Errado porque podem sim. Então, na verdade, aqui, o que acontece? Vamos analisar aqui as duas situações. A Janaína, ela pode se candidatar à reeleição. Por quê? Porque ela se enquadra na exceção do final do dispositivo. Então, no ano da eleição de Janaína, o pai ainda não era prefeito da cidade. Eles se tornaram agentes políticos no mesmo ano. Então, não há impedimento, então ela vai poder se reeleger sim, tá? Ela pode se candidatar sim. Então, se José, na verdade, tivesse concorrendo à reeleição de prefeito e Janaína concorrendo pela primeira vez, aí sim haveria impedimento, mas ela já era vereadora. Ela já era vereadora, não. Ela, quando ele for se reeleger, ela já também está como vereadora, então ela vai poder se reeleger também. Mas os dois foram eleitos juntos, então nenhum era antes do outro. Rosário também, ela vai ser elegível. Por quê? Porque ela se candidatou para a Assembleia Legislativa do Estado Alfa, que é outra circunscrição. Então, a vedação é para a circunscrição do município de José Maria, da cidade Delta. Ok? E aí, só que só há impedimento no limite do município em que ele está eleito. E ela está se candidatando para uma Assembleia Legislativa do Estado Alfa. Portanto, nenhuma das duas será atingida pela inelegibilidade reflexa. A letra A está errada porque está falando que as duas não podem concorrer. E as duas podem. A letra B está errada porque está falando que a Janaína não poderá se candidatar. E ela pode sim. E a letra D está errada porque está falando que a Rosária não pode se candidatar. E ela pode sim. A resposta correta é a C, porque está falando que as duas podem se reeleger. Tá? Artigo 14, parágrafo 7º, que é a fundamentação. Questão número 3. Juliano, governador do estado X,
casa-se com Mariana, deputada federal eleita pelo estado Y, a qual possuía uma filha chamada Letícia, advinda de outro relacionamento, pretérito. Então, aqui tem um parentesco com o governador, parentesco por afinidade, já que ela é enteada dele. Alcança sim a inelegibilidade, tá? Reflexa. Então, ela pode ser inelegível. Na vigência do vínculo conjugal, enquanto Juliano e Mariana estão no exercício de seus mandatos, Letícia manifesta interesse em também ingressar na vida política, candidatando-se ao cargo de deputada estadual, cujas eleições estão marcadas para o mesmo ano em que completa 23 anos de idade. A partir das informações fornecidas e com base no texto constitucional, assinale a afirmativa correta. Bom, Letícia, ela preenche as condições de elegibilidade quanto à idade, porque ela tem 23 anos, ela vai ter 23 anos, e para deputada estadual precisa de 21. Só que ela vai ser atingida pela inelegibilidade reflexa, porque ela tem parentesco por afinidade com o governador do estado X. Ok? E aqui ela está querendo concorrer ao cargo de deputado estadual do mesmo, do estado do governo, do governo do estado X. Ok? Então, ela é atingida, assim, pela inelegibilidade reflexa, porque ela tá lá na mesma circunscrição do governador, ok? E ela tem o parentesco aí por afinidade que é atingido. Então, Letícia, a resposta correta é a letra A. Letícia preenche a idade mínima para concorrer ao cargo de deputado estadual, mas não poderá concorrer ao estado X por expressa vedação constitucional enquanto durar o mandato de Juliano, tá? Qual que é a fundamentação? Artigo 14, parágrafo 3º, inciso 6º, a linha C, e parágrafo 7º. A letra B, ela tá errada, porque tá falando que inexiste vedação constitucional para que concorra ao cargo de deputado estadual. E existe, sim, vedação constitucional. A letra C tá errada porque fala que a Letícia não pode concorrer porque ela não atingiu a idade mínima. E atingiu, sim, porque é 21 anos e ela vai ter 23. Letra D, Letícia não poderá concorrer, tá falando que ela não vai poder concorrer nos estados X e Y, uma vez que a Constituição dispõe sobre inelegibilidade reflexa por parentes, de jurisdição dos titulares de mandato eletivo. Aqui, ela somente em relação aos chefes do Poder Executivo, tá? Então, a inelegibilidade, ela não atinge os titulares todos os titulares de mandato eletivo, tá? Só em relação aos chefes do Poder Executivo. Ok? Questão 4. Wilson, nascido nos Estados Unidos da América com 29 anos de idade, é filho de pais brasileiros. Fluente na língua portuguesa, participa com brilho da política partidária regional de um estado da Federação Brasileira, dominado há várias gerações por sua família. Essa natural inclinação leva seus familiares a incentivá-lo no sentido de concorrer ao cargo de governador do estado, nas eleições que serão realizadas dali a 2 anos. Aqui ele tem, né, ele já está com 29 anos, a eleição vai acontecer daqui a 2 anos, então ele já vai ter mais de 30, então ele vai poder concorrer. Sobre a possibilidade jurídica de Wilson concorrer ao pleito, mais precisamente no que se refere às questões de nacionalidade e idade, assinale a afirmativa correta. Aqui a gente precisaria saber regras sobre direitos da nacionalidade, mas a gente vai ver isso em outra aula, só que aqui, inclusive, a gente vai voltar com essa questão para discutir isso, mas a resposta correta ela já basta aí, né, essa aula, né, pra gente achar a resposta correta. Wilson, ele já terá completado, na data da eleição, a idade exigível para o exercício do cargo pleiteado, correto, porque ele tinha 29, a eleição ocorrer daqui a 2 anos, então ele ia já ter 30 anos, que é a idade exigida para governador. Só que ele somente pode concorrer ao cargo, concorrer ao cargo de governador, caso ele adquira a nacionalidade brasileira. Por quê? Aqui tá falando que ele nasceu nos Estados Unidos da América e ele é filho de pais brasileiros. Então, ele tem que adquirir a nacionalidade brasileira, como a gente vai ver lá na parte de direitos da nacionalidade, a gente não vai falar sobre isso aqui. Ele tem aqui que adquirir a nacionalidade brasileira. Por quê? Porque a nacionalidade brasileira é um requisito. A situação que ele está aqui da nacionalidade, ele precisa de adquirir a nacionalidade brasileira. Porque a nacionalidade brasileira é um dos requisitos, é o primeiro requisito ali para ele ter uma condição de elegibilidade. A letra B tá errada porque ele tem que, Wilson poderá concorrer, pois não apenas contemplará o requisito da idade, como pelo simples fato de ser filho de brasileiros, possui automaticamente a nacionalidade brasileira nato.
Não, ele tem que residir, porque aqui configura uma hipótese do artigo 12, inciso 1, letra C, a linha C, parte 2. Ele entra nessa regra. E nessa regra, ele precisa residir e optar pela nacionalidade brasileira para ele ser considerado brasileiro nato. Então, por isso que essa aqui tá errada, ok? A letra C tá falando que ele não possuirá a idade mínima. E ele vai possuir, sim, a idade mínima. Ele vai ter mais de 30 anos, né? Na data do pleito, ele terá, na verdade, 31 anos aí. E a letra D, ela tá errada, porque, ó, Wilson não poderá concorrer, pois, embora a idade não seja um problema, poderá, no máximo, adquirir o status de brasileiro naturalizado, enquanto o cargo em questão exige o status de brasileiro nato. Primeiro, tem duas coisas erradas aí. Ele pode sim ser brasileiro nato, se ele vier residir no Brasil e optar pela nacionalidade brasileira. E a outra coisa que tá errada é que tá falando que o governador tá falando, né, que o cargo em questão exige o status de brasileiro nato. Não, o governador, ele não é cargo privativo de brasileiro nato. Ele é cargo que pode ser ocupado por brasileiro naturalizado. Os cargos privativos de brasileiro nato, eles estão lá, aqui, ó. São esses aqui, ó. O governador não está aqui. Só o presidente da república. Governador prefeito não é cargo de brasileiro nato. Portanto, a resposta correta é a letra A. Questão 5. A questão 5 começa assim. André, jovem de 25 anos, é vereador pelo município M do estado E. Portanto, com domicílio eleitoral nesse estado. Suas perspectivas políticas se alteram quando, ao liderar um grande movimento de combate à corrupção, o seu nome ganha notoriedade em âmbito nacional. A partir de então, passa a receber inúmeras propostas para concorrer a diversos cargos eletivos, advindas inclusive de outros estados da federação, a exemplo do estado X. Nessas condições, seduzido pelas propostas, analisa algumas possibilidades. De acordo com a Constituição Federal, assinale a opção que indica o cargo eletivo ao qual André pode concorrer. Vamos lá? Ele pode concorrer ao cargo de deputado estadual pelo estado X? Não, porque não é o seu domicílio eleitoral, tá? Porque ele tem domicílio eleitoral no estado E. Letra B. Ele pode concorrer ao cargo de deputado federal pelo estado E? Pode sim. Artigo 14, parágrafo 3º, inciso 6, C. A linha C. Ele pode concorrer ao cargo de senador da República? Não, porque ele tem 25 anos e para ser senador tem que ter 35. Ele pode concorrer ao cargo de governador pelo estado E? Não, porque precisa ter 30 anos e ele tem 25. Portanto, a resposta correta é a letra B. Questão 6. No que concerne às condições de elegibilidade para o cargo de prefeito previstas na Constituição Federal, assinale a opção correta. Vamos lá. José, ex-prefeito que renunciou ao cargo 120 dias antes da eleição, poderá candidatar-se à reeleição ao cargo de prefeito. Aqui, o que acontece? A reeleição para o mesmo cargo, ela não precisa dessa renúncia, não precisa de desincompatibilização. Por isso que está errado. Letra B. João Brasileiro Solteiro, 22 anos, poderá candidatar-se pela primeira vez ao cargo de prefeito. Correto, tá? Para prefeito, precisa ter pelo menos 21 anos. Artigo 14, fundamentação, né? Parágrafo 3º, inciso 6º, a linha C. Letra C. Marcos Brasileiro, 35 anos e analfabeto, poderá candidatar-se ao cargo de prefeito. Qual que é o problema aqui? Analfabetos são inelegíveis. Então, tá errado, ele não pode. Letra D. Luiz, capitão do Exército, com 5 anos de serviço, mas que não pretende nem irá afastar-se das atividades militares, poderá candidatar-se ao cargo de prefeito. Errado, precisa se afastar, tá? Ele conta aí o capitão do Exército com 5 anos de serviço, ele tem menos de 10 anos, então ele precisa se afastar para poder se candidatar. Questão 7. A respeito dos direitos políticos, assinale a alternativa correta. O cancelamento de naturalização por decisão do Ministério da Justiça é caso de perda de direitos políticos. Errado. Aqui não é por decisão do Ministério da Justiça, é por sentença transitada em julgado. Letra B. A condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos é caso de cassação de direitos políticos. Errado, é caso de suspensão dos direitos políticos, porque a cassação não pode, porque a cassação é retirada dos direitos políticos de forma arbitrária, sem motivação, sem estar elencados naquelas hipóteses de perda ou suspensão. Letra C. A improbidade administrativa é caso de suspensão de direitos políticos. Correto, Constituição Federal, artigo 15. Letra D.
A incapacidade civil relativa é caso de perda de direitos políticos. Errado. A incapacidade... Tem duas coisas erradas aí. A incapacidade civil absoluta é caso de suspensão de direitos políticos. É isso que estaria certo, ok? Resposta correta, letra C. Questão 8. Os direitos políticos não podem ser cassados. Podem, no entanto, sofrer perda ou suspensão à luz das normas constitucionais pelo seguinte fundamento. Resposta correta, letra D, improbidade administrativa. O que está errado nas outras? Letra A está falando que é condenação civil sem trânsito em julgado. Duas coisas erradas. É condenação criminal com trânsito em julgado. Letra B, incapacidade civil relativa declarada judicialmente. Errado. Incapacidade civil absoluta. Letra C, cancelamento de naturalização por decisão administrativa. Errado. É por decisão judicial. E, por fim, a última questão. De acordo com a Constituição da República, são inalistáveis e inelegíveis. Aqui, por que a letra A, letra B e letra C está errado? Porque os analfabetos, eles são alistáveis. Eles podem se alistar. Eles são inelegíveis, mas eles são alistáveis. E a letra A, letra B e letra C estão falando que eles são inalistáveis. E não é verdade, eles são alistáveis. Portanto, é a letra D que está certa. Somente os estrangeiros e os conscritos que são inalistáveis e também inelegíveis. Artigo 14, parágrafo 2º. Na nossa próxima aula, a gente vai ver um outro tema muito importante para você que está se preparando para o exame de ordem. E mais uma vez, para você não perder as nossas aulas e ainda receber alguns materiais de apoio, se inscreva no link que eu deixei aqui abaixo na descrição e nos comentários e entre no nosso grupo do WhatsApp. Te vejo por lá.